E aí, pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma live. Nossos convidados já vão chegar. Enquanto isso, eu vou fixando o comentário aqui com o nome da live, tá? Bem-vindos aí, bem-vindas, pessoal que está chegando. Sayonara, tudo bem, minha querida, minha amiga? Enquanto nossos convidados não chegam, vou fixar o comentário aqui com o título da live. Chamar o pessoal para vir participar conosco, tá? E a gente já começa. A Martira já chegou. Vamos convidá-la. Vamos entrar ao vivo aqui com a nossa primeira convidada, que é a Bartira de Castro, psicanalista, minha grande amiga. Geraldo Corrêa também já chegou. Bartira, querida. Tudo bem? Tudo bom. E aí, você? Bem? Beleza? Tudo bem, tudo ótimo. Deixa eu convidar aqui também o professor Rafael Simões. Já foi convidado. Vamos convidar o Geraldo Corrêa também. Pronto, todos convidados. Professor Rafael Simões, boa noite. Boa noite, Bartira. Boa noite, Rodrigo. Geraldo Corrêa. Boa noite. Meus três queridos, que coisa boa. Isso. Pessoal, boa noite. Deixa eu só fazer um outro convite aqui, enquanto a gente começa as apresentações. Bem-vindos, bem-vindas todas aí que estão nos acompanhando. Vocês estão me ouvindo bem? O pessoal que está aí na live, o pessoal que está acompanhando aí nos comentários, tá? Legal. Doutor Leonardo Barreto chegando, boa noite. Gente, os comentários estão passando muito rápido aí. Léo. Bom, eu vou rapidamente aqui, então, dar a palavra. Eu sou Rodrigo Rossoni, né? Sou formado em Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo, sou especialista em Finanças Públicas e sou também membro da Transparência Capixaba. Vou passar a palavra aí para Bartira se apresentar também, e ela vai passando a palavra aí para os nossos dois outros convidados, enquanto eu chamo o pessoal aí para participar com a gente. Então. Por favor, Bartira. Obrigada pelo convite, Rodrigo. Meu nome é Bartira Ribeiro de Castro, sou psicanalista, sou, posso me dizer, uma democrata de alma, né? De alma, de ética, de princípios, de tudo. E é um prazer enorme estar aqui dividindo essa tela com vocês. Eu passo a palavra, então, a Geraldo. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo, Rafael, Bartira. Eu estou muito honrado em participar com vocês aqui. Espero poder contribuir. Eu sou médico, formado na UFES, tenho pós-graduação em saúde pública na USP, e trabalhei muito tempo da minha vida no SUS, no sistema de saúde. Tenho aí uma estrada nesse pedaço. Rafael, por favor. Boa noite, Rodrigo, Bartira, Geraldo. Boa noite a todo mundo que está aí. Vi nosso querido amigo Leonardo, Luiz Felipe está aí também, chegou, enfim, alguns alunos. Eu acho, Rodrigo, que a nossa live política literária, né, esse eu acho que é o terceira live que a gente faz, ganhou uma qualidade extra muito boa hoje, né, com essas duas presenças queridas da Bartira e do Geraldo. E agora vão ser obrigados a participar das próximas. Se vira, né? Como diz o outro. Mas eu acho que, assim, a gente está, a ideia hoje, né? A gente está vivendo um momento todo especial no Brasil,
nós quatro conversamos lá juntos, né, com outros colegas, amigos, companheiros, camaradas, enfim, várias denominações, sobre a situação brasileira, e foi daí que surgiu a ideia de fazer essa live relâmpago, né? Eu sou historiador, professor, né, como alguns já sabem, e estou muito feliz de estar participando aqui hoje. Sem me estender demais, eu lembro, Geraldo e Bartira são mais ou menos da mesma época, participaram do movimento estudantil também. Rodrigo já é mais jovem, né? Não sei se chegou a participar do movimento estudantil, mas na nossa época tinha um negócio de Assembleia Geral Permanente, né? Quando tinha um momento assim muito tenso, se declarava em Assembleia Geral Permanente. Eu acho que nós, já há algum tempo, e especialmente desde domingo, estamos em Assembleia Geral Permanente e eventualmente faremos outras lives para discutir questões prementes aí, como essa que tem nos chamado a atenção aí nos últimos dias, né? É isso. Rodrigo, de volta para você. É isso, o professor Rafael já aproveitou para fazer as apresentações da nossa motivação de estar aqui hoje, né? Como ele disse, eu ratifico as palavras dele. Nós subimos bastante o sarrafo aqui hoje, né, professor, para as nossas lives, né? Geraldo e Bartira, dois intelectuais aí, defensores da democracia, cada um na sua área de atuação profissional, mas também na sua área de defesa cívica, né? Contribuindo aqui com a gente nesse dia, realmente elevaram bastante o nível do debate, e agora a gente que se vire para manter isso aí, né? Mas aí já ficam aí convidados para as próximas conversas nossas, sugestões de livros, né? E a gente vai discutindo não só a nossa democracia, como o nosso pensamento também, né? Então, assim, hoje a gente está aqui basicamente para falar sobre esse pós-eleições, né? Esse resultado das urnas, que de certa forma aí vem sendo contestado por um movimento popular, evidentemente, né? Nós não vimos justiça seja feita, nenhuma autoridade até esse momento contestando o resultado das eleições, isso é muito positivo. Imediatamente depois do resultado oficializado pelo TSE, os principais líderes mundiais, né, se apressaram em testemunhar a nosso favor pelo resultado, pelo respeito ao resultado, eu diria, e isso foi muito bom. Isso foi um movimento até que começou dentro de organizações da sociedade civil, né, a Transparência Internacional, a Transparência Eleitoral Brasil, né, essa vigilância permanente que se faz em cima do processo democrático, contando com esse respeito dos líderes mundiais, e isso, é claro, que evita uma escalada autoritária de qualquer natureza aventureira. Então, não vimos isso, justiça seja feita por parte de nenhuma autoridade, nem mesmo hoje, eu diria, vou começar até com uma polêmica, no pequeno discurso presidencial, foi o primeiro, depois de quase 48 horas findada a eleição, também não vimos ali uma contestação robusta, né, do resultado das eleições, e vimos sim um movimento nas ruas, isso é inegável, né, ainda que não seja também tão robusto, há um movimento inegável das ruas. Então eu queria ver a opinião de vocês aí, o que vocês acharam, vocês concordam que o resultado das urnas institucionalmente está sendo respeitado, e se há com que se preocupar, né? Vou passar na ordem que a gente se apresentou, vou passar a palavra para a Bartira. Bartira, por favor, sua opinião. Então, Rodrigo, antes de eu entrar na live, eu estava ouvindo novamente o discurso relâmpago, né, do presidente Bolsonaro. Eu tomei um susto com a rapidez do discurso, né, 2 minutos e pouco. Então, depois eu voltei e ouvi outra vez. Diga, querido. Bartira, você me permite, só alguém está me dizendo aqui que tem um problema com o áudio. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir... Não, na live deve ter sido o seguinte,
Eu vou fechar o meu microfone. Se o professor Rafael e o Geraldo conseguirem fazer a mesma coisa, tem um microfoninho aí na parte inferior. A gente fecha o áudio, tá? Pode prosseguir, Bartira, desculpe. Então, eu estava falando que eu estava ouvindo outra vez e tal. Eu não vi nenhum arrobo, nada diferente do que sempre foram as falas dele. Não ouvi nenhuma convocação, pelo contrário, né? Eu percebi de início uma contestação aos movimentos que estão sendo feitos na rua, né? Ao estilo dele colocar. Lógico que me parece, pelo menos, que o aceite da derrota veio pela palavra do seu ministro da Casa Civil, se não me engano, né? Então, que é quem tem que fazer a transição mesmo. Então, te confesso que eu fiquei um pouco mais tranquila, né? Vocês me conhecem um pouco dali do nosso grupo de conversa, eu sou desconfiadíssima, sou meio gato com unhas, acho sempre que pode acontecer alguma coisa pior, mas eu fiquei um pouco mais tranquila, achei que poderia ser pior e eu estou mais relaxada. Espero não ser surpreendida. Eu vou passar a palavra ao Geraldo e vou pedir, Geraldo, por favor, que você fale também sobre um pouquinho sobre esse grupo que a Bartira citou, que a gente faz parte, a Convergência Democrática, né? Fale brevemente aí sobre o que é esse movimento. Então, por favor, vamos aproveitar esse espaço também para expandir esse movimento democrático, né? E depois a sua opinião, evidentemente. Muito bem. Mais uma vez, boa noite. Eu estou muito tranquilo agora. Mas eu vou primeiro, então, atendendo à solicitação do Rodrigo, falar da Convergência Democrática. No início desse ano, um grupo de pessoas vinha discutindo sobre democracia, sobre política no Estado, sobre a política nacional, etc. Nós entendemos por bem que precisávamos construir um coletivo reunindo pessoas, a partir, inclusive, de um exemplo que o colega Fernando Eckhoff havia feito. Ele construiu lá um grupo no WhatsApp chamado Press Open. E o Press Open é um monte de notícia, um monte de opinião e tal, mas a Convergência resolveu se tornar alguma coisa um pouco mais orgânica e um pouco mais dedicada à discussão da política nacional, da política local, mas principalmente da política nacional, né? Então lá, profissionais de vários grupos, de várias formações, perdão, e que trocam experiências, trocam informações sobre leitura, sobre livros, sobre, enfim, sobre o que está acontecendo no mundo. É um ambiente extremamente saudável, muito, muito rico para a vida da gente, né? A gente tem notícias dos jornais, todos os dias. É um ambiente fantástico, eu acho. Eu me sinto muito bem ali. Então, esse é o grupo de Convergência Democrática. A minha impressão, eu tinha um certo sentimento, até a declaração do presidente Bolsonaro, eu fiquei com o pé atrás, acreditando nas instituições ainda, mas pelo estresse que as instituições foram levadas e pela provocação permanente desde o início do seu mandato, desde o dia 19 de março, quando ele anunciou que queria destruir coisas. Ele anunciou, e a Louise Starling anotou no livro dela, na linguagem da destruição, que aliás está aqui do meu lado. No dia 19 de março, em Washington, ele fez uma observação que eu tenho repetido. Ele disse que o Brasil não era um campo aberto para construir coisas, era um lugar para destruir coisas. Isso já quem conhecia o parlamentar Bolsonaro falava as barbaridades que falava. Isso selou uma intenção que não se tinha a dimensão ainda do tamanho que poderia ser. E o processo de destruição, do meu ponto de vista, foi muito grande. A destruição das instituições, dos órgãos regulatórios em particular, a regulação em todos os sentidos, desde a fiscalização da destruição ambiental até a Anvisa, ele se meteu, enfim, ele foi destruindo tudo que estava à frente,
Ele é a favor, se a gente quer preservar a Amazônia, ele quer destruir a Amazônia. Se a gente respeita os povos originários, ele os afronta, estimulando o garimpo ilegal. Enfim, é uma situação extremamente complicada. Esse estresse que se colocou na democracia, ela foi ao limite, no meu ponto de vista, né? Tanto foi ao limite e tanto ele conseguiu galvanizar uma vontade enrustida, vou dizer assim, eu não sei dizer outra palavra, essa vontade estava armazenada, guardada no coração de muita gente, que começou a aflorar em 2012, 2013, né? Movimentos de 2012, 2013 começaram a dar margem ao surgimento de uma nova institucionalidade, de um novo movimento político, de uma nova presença política no nosso meio. E Bolsonaro conseguiu galvanizar tudo isso, né? Tanto que teve tantos milhões de votos, né? Uma diferença a nosso favor foi pequena, né? Uma diferença pequena, mas que, felizmente, vencemos essa etapa. Com a declaração dele de hoje, eu estou praticamente seguro de que toda a apreensão que eu estava, de que seus seguidores poderiam criar barbárie de fato entre nós, estabelecer a barbárie, etc. Eu acho que isso está, até pelas palavras dele, muito mal colocadas, mas ele deixou entender que o que eles estavam fazendo ele não apoiava. Então, eu acho que essa etapa está vencida, né? Bom, mas nós temos um enorme caminho a prosseguir. Só para completar o raciocínio. Se nós viemos de um processo estamos vindo de um processo de destruição, nós precisamos reconstruir isso. A democracia, a compreensão, a empatia, o amor, todos esses valores civilizatórios precisam ser reconstruídos, restabelecidos na sociedade brasileira. Talvez essa seja a tarefa maior da convergência democrática, de todos os democratas que se sintam responsáveis por construir um Brasil novo, por reconstruir o Brasil. Eu acho que é essa a tarefa nossa. É isso. É isso, Geraldo. Muito bom. Muita gente aqui te mandando um abraço aí. Sua família deve ser grande também, né? Mas com certeza amigos queridos seus aí falando. Antes de passar a palavra para o professor Rafael, eu vou só ver alguns comentários que estão chegando aqui. Por exemplo, Luiz Felipe, nosso amigo, né, da Transparência Capixaba também, um dos fundadores da Transparência Capixaba. Ele perguntou o que Bolsonaro falou. O discurso foi tão pequeno que dá para transcrever ele rapidamente aqui, resumido. Primeiro, agradeceu os votos dos brasileiros. O segundo ponto que ele falou foi o que mais me deixou com uma pulga atrás da orelha. Que ele falou, esse eu vou falar ipsis literis. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Então, aqui, e mais o ponto que ele diz, os atuais movimentos populares são frutos de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. É aqui que tem... E aí, o Leonardo Barreto, nosso amigo, doutor Leonardo, está te mandando um desafio aí, Bartira. Ele está falando para você fazer uma análise psicanalítica desse discurso, né? Esse ponto, eu sei que você queria falar um pouco mais além da sua área de atuação, né? Sua área profissional, a Bartira é psicanalista, mas eu acho curioso esse ponto especificamente, antes de eu passar para o professor Rafael, como se deu o processo eleitoral. As pessoas não estão na rua porque elas estão se sentindo indignadas em como se deu o processo eleitoral, não porque elas perderam a eleição. Isso é a cabeça do Bolsonaro, né? Bom, depois ele disse aí que ficou muito feliz em ter sido presidente dos brasileiros, né? Ele não é tão antidemocrático quanto rotularam ele, né? Pobrezinho. Os discursos não eram bem isso que ele queria dizer, né? A gente passou 4 anos interpretando mal essa coisa e ele diz, mais uma vez, que sempre jogou nas 4 linhas da Constituição, nunca falou em controlar, censurar a mídia, etc, etc, embora os ataques à mídia tenham sido
obviamente, um propulsor do discurso de ódio da grande imprensa, principalmente a imprensa mainstream, né? E é isso. E no final ele agradece e se retira. O discurso dele total dá 1 minuto e 20 segundos. Né? Os demais comentários aqui da professora Viviana, falando que o discurso foi triste, que agradeceu aos próprios eleitores, não reconheceu a vitória do oponente, né? Isso é um outro ponto de destaque. Mariana, aí, a minha prima, né? Minha amiga querida, sua colega de trabalho, Mariana Lombardi, está falando que falou pro cercadinho, né? E é isso, tá? Então, o resto é mandando um beijo para vocês aí, tá? O pessoal tá gostando da live. Então, professor Rafael, agora que as pessoas que não leram o discurso, né, ou não viram o discurso, né, a Adila Damiani aqui também, falando que ele falou em código, né, não falou escrachado como de costume, e os seguidores dele não puderam interpretar, né? Então, é aquela coisa, ele não deslegitimou totalmente os movimentos que estão nas ruas, mas também não apoiou essa coisa de parar a estrada, né? Então é isso, tá? Esse foi o discurso do presidente e alguns comentários que eu li aí, e agora eu passo a palavra ao professor Rafael para analisar esse discurso e o que ele achou, o que ele está achando desse pós-eleição aí. Professor Rafael, seu microfone está fechado. Acho que eu consegui agora. Conseguiu. Como diz o outro, nós temos boas notícias e más notícias, né? Eu acho que, e as boas são muito mais positivas, destaques. Eu vou começar pela má. A má notícia é que o presidente continua mentindo, né? Ele falar em indignação, injustiça no processo eleitoral só se for da parte dele. Ele que aprovou emendas constitucionais para burlar a legislação eleitoral, para burlar a lei de responsabilidade fiscal, ele que fez coisas que foram denunciadas, como o uso da máquina pública, aquele episódio dantesco que ainda tem que ser analisado por parte das instituições do Ministério Público e da Justiça, da Polícia Federal no domingo, além da omissão dessas manifestações do dia de hoje. O uso da máquina pública foi algo nunca visto nessa escala na história do país, né? Então, assim, é risível o presidente falar em indignação e injustiça com o resultado da eleição. Apesar de tudo que ele fez, a sociedade brasileira ganhou as eleições contra esse projeto que ele representa de destruição, como o Geraldo bem colocou. Bom, então eu acho que isso é a má notícia principal do discurso, essa insistência dele em ficar criando mentiras atrás de mentiras, como tem sido a tônica desses 4 anos. Mas nós temos boas notícias. Primeiro, eu acho que a sombra do golpe está afastada. Não porque ele eventualmente não quisesse, mas sim porque ele viu que não tem condições para isso, né? Você já apontou, o mundo todo reconheceu a vitória do presidente Lula, o presidente Biden, como destacou o Pedro Doria muito sagazmente, né? Se o presidente Bolsonaro demorou 36 dias para reconhecer a vitória do Biden, o Biden demorou 36 minutos para reconhecer a vitória do Lula, né? Então foi o presidente Macron, o primeiro-ministro Trudeau, Alberto Fernandes, o presidente do México, enfim, todos os líderes da América Latina, da África. O presidente Lula já foi convidado, inclusive, pelo presidente do Egito para participar da conferência relativa ao meio ambiente no mês de novembro. As instituições, o presidente da Câmara, do Senado, governadores, inclusive governadores eleitos pela aliança do presidente Bolsonaro, como governador de São Paulo. Enfim, tudo isso mostrava a incapacidade dele, a impossibilidade de dar um golpe. Mas é claro que aí ele dobrou a aposta, né? Dobrou a aposta com esses movimentos insurrecionais
que nós ainda estamos vendo no país hoje, que foram derrotados pela instituição. Eu queria insistir aqui, Rodrigo, Geraldo, Bartira, que são movimentos insurrecionais, e as pessoas envolvidas, especialmente na liderança desse movimento, têm que ser punidos, como deve ser punido o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e, eventualmente, diretores regionais da Polícia Rodoviária Federal por esses episódios de domingo e desde então. Nós não podemos aceitar, e há aqui uma diferença crucial, né, que uma coisa é nós protestarmos contra uma situação, né? Não gosto de Lula, não gosto de fulano, não gosto de Beltrano, ok, eu nunca apoiarei o governo Lula, ok, Lula é isso, Lula é aquilo, ok, agora eu me insurgir e dizer que eu quero reverter o resultado de uma eleição que foi reconhecida pelas instituições, isso é insurreição. O nome disso é insurreição, é uma tentativa de golpe. E isso não pode ser aceito pela democracia. A democracia, ela tem mecanismos de defesa e quando ela não se defende, ela morre, né? A história mostra isso. Quando ela não sabe, ainda bem soubemos, as instituições e a sociedade, nos defendermos dessa insurreição, e o movimento está diminuindo, está perdendo apoio, graças à ação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Supremo Alexandre de Moraes, graças à ação de procuradores da República, de governadores, da sociedade civil, movimentos que se fizeram pelas redes, e ainda bem, a sociedade não caiu na esparrela de ir combater diretamente esses movimentos, porque tudo que eles queriam, como os fascistas sempre querem, é só a gente olhar a história da Itália, a história da Espanha, a história da Alemanha. Os fascistas criam o caos para se apresentarem como partido da ordem e impor a situação que eles querem. Então, eu acho que só aí nós temos vários aprendizados. E, por último, para não me esticar muito, professor é uma tristeza. Professor de história, então, é um fim do mundo, né, Bartira? Dá um microfone e o cara fala 5 dias sem parar. Ainda mais num tema que mobiliza, né? Por último, eu acho que esse é o grande aprendizado, é o maior aprendizado, e eu estou muito feliz com esse aprendizado nosso, que é a ideia da reconstrução de uma ampla frente democrática para governar o país, para reconstruir o país. O presidente Lula está claramente imbuído desse desejo, ele tem, apresentado isso. A ideia de nomear o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, como coordenador do processo de transição é mais um sinal disso. Todos os discursos estão mostrando isso, a ideia de que nós temos que fazer, né, essa grande frente e devemos mantê-la unida ao longo desses 4 anos. E mais, por quê? Na verdade, e eu tenho conversado isso muito com o Geraldo nos últimos tempos, uma questão fundamental que nós temos, e foi uma questão, né, Geraldo, que nós mencionamos lá na reunião que fizemos da Convergência Democrática com o governador Casagrande, uma questão fundamental que nós temos é a questão da cultura política. Nós temos que fazer uma discussão dos valores, né, dos princípios democráticos e retomar a ideia da construção, de um processo permanente de construção, aprimoramento institucional da democracia. E isso é fundamental. E quem vai fazer isso é uma grande frente política, né? E aí eu acho que todos os movimentos que têm se construído, têm sido feitos na construção dessa frente, são muito positivos, né? E eu fico assim muito esperançoso, porque o ano de 2023 vai ser um ano muito difícil. Nós temos um orçamento que tem um déficit já apontado pelo projeto que foi enviado pelo próprio governo Bolsonaro para o Senado de 60 bilhões, mas estimativas indicam que existem mais 250 bilhões
que não estão contabilizados ali no déficit. Nós temos um mundo com problemas de energia e de inflação de alimentos, inflação de energia e inflação de alimentos, problemas na cadeia logística, né? Nós temos a situação de todas as medidas que foram tomadas pelo governo, que se encerram no dia 31 de dezembro. Nós temos, enfim, uma série de questões. O ano 2023 vai ser muito difícil e o país precisa de uma frente ampla que dê sustentação a esse processo de reconstrução do país. Desculpa, falei demais, prometo tentar falar menos depois. Eu fui aluno do professor Rafael. Por um minuto, passou pela minha cabeça uma vontade de mandar ele ficar quieto. Fica quieto, igual ele fazia com os alunos dele. Mas eu ouvi o professor Rafael, é tão bom que eu não ia cometer esse atrevimento, né? Então eu deixei ele falar à vontade, apesar de, sei lá, por um minuto me passou pela cabeça, por que não fazer isso, né? Depois de ter sido aluno dele por tantos anos, seria legal, né? Mas ouvir ele é muito bom, então eu me contive, né? Mas eu vou devolver a palavra, agora a gente vai fazer a ordem inversa, porque eu tenho uma pergunta para o professor Rafael. Você quer falar, Bartira, alguma coisa? Tem que abrir o microfone. Eu tinha uma resposta para dar. Uma resposta do Leonardo Barreto? Perguntaram sobre o discurso e tal. Isso, por favor. Então, vou voltar para você. Vamos voltar à ordem? Bom, começa comigo e a gente faz a desordem. Porque é o seguinte, Bartira, eu tenho uma pergunta para o professor Rafael, uma pergunta para o Geraldo, e para você... O Leonardo Barreto, né, o doutor Leonardo já falou, né, ele queria uma análise psicanalítica, mas eu queria falar um pouquinho mais. Eu sei que você me pediu isso de alguma forma, né, mas eu não vou me conter. Eu queria, se você tem uma palavra de otimismo, a minha amiga Inês Barroso, minha colega de trabalho, minha grande amiga, minha afilhada, na verdade, ela está perguntando se o pior já passou, ou se a gente pode esperar mais surpresas em janeiro, ela quer saber. Eu vou perguntar para você, porque eu estou otimista, eu acho que o pior já passou, embora eu acho que ainda tenha muito desse movimento por vir, mas eu queria saber de você, se você está otimista, você acha que o pior já passou, você acha que esse sarrafo, ele ficou baixo demais, a gente não sobe ele mais, e a gente vai ficar patinando nisso? O que você achou, assim, psicanaliticamente falando? Do discurso do Bolsonaro. É difícil falar alguma coisa psicanaliticamente falando, porque a psicanálise na vida da gente, ela é uma lente. A psicanálise entra na vida da gente. A gente é psicanalista na lente de ver o mundo. Então, não tem psicanaliticamente falando, né? Assim, quando eu coloco a partir dessa lente, dessa ética. Então, é muito difícil eu conseguir separar um pouco dessa escuta. Eu nunca consigo separar essa escuta. Mas eu queria dizer algumas coisas. Enquanto o Rafael falava, eu estava anotando aqui antes que eu viajasse demais, porque eu comecei a imaginar que essa live deve ter 5 horas, né? Então, não tem problema. A gente tem bastante tempo pela frente, porque são todos muito faladores, né? Nesse sentido, das coisas que pensamos. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, assim, ouvindo vocês e pensando, assim... Para encerrar um pouco o assunto Bolsonaro, porque realmente eu estou muito cansada de Bolsonaro, não aguento mais, porque eu fui resistência desde antes do primeiro dia, né? Então, eu fui resistência quando ele se lançou, toda a campanha de 2018, sofri barbaramente durante os resultados e 4 anos de resistência todos os dias. Vocês me conhecem, eu laputei todos os dias contra esse horror. Mas eu acho que o retrato do Brasil de Bolsonaro é o assassinato de Genivaldo. Eu acho que isso não pode ser esquecido de forma nenhuma, porque no momento em que a PRF assume novamente o estrelato da cena, né, é a mesma cena do assassinato de Genivaldo. Então, a gente não pode esquecer que o diretor da PRF está devendo para o Brasil uma resposta, né? Ou o Brasil está devendo uma pena a esse diretor da PRF já tem muito tempo. Né? Assim, então, esse, para mim, é o retrato mais cruel do Brasil de Bolsonaro. Mas, em relação à análise do discurso, eu não vou fazer análise do discurso de Bolsonaro, porque eu realmente eu leio ele sempre sob a lente
de uma psicopatologia, então, e é muito difícil realmente pensar. Então, Rodrigo, colocando para você a pergunta, se eu estou otimista, enquanto Bolsonaro estiver no poder, eu não estou otimista. Né? Assim, enquanto Lula não assumir o cargo, eu não estou otimista. E mesmo assim, a gente não pode dizer que ele vai conseguir governar. Né? Eu não sei. Eu tenho sempre um pé atrás, eu não confio. Mas eu acho fantástico que o bolsonarismo se coloque como uma oposição, porque é ótimo que tenha oposição, que coisa boa, porque o que permitiu, na minha forma de pensar, o que permitiu algumas barbáries do governo Bolsonaro foi uma certa inércia da oposição. Em alguns momentos eu ficava perguntando, cadê a oposição? Né? Cadê essa oposição que não se movimenta? Onde estão? Parece que todo mundo ficou inerte. Então, que bom, eu espero que Lula tenha uma oposição e que isso exija dele um bom governo. Mas sobre o discurso mais importante para mim, que mais esclareceu a posição do bolsonarismo, foi um discurso de Olavo de Carvalho, finado Olavo de Carvalho, que Deus o tenha, em bom lugar. Quando ele, revoltado por uma conta que estavam cobrando, ou um abandono dele por parte do Bolsonaro, ele disse assim, e ali eu entendi absolutamente tudo que acontece no governo Bolsonaro. Ele disse assim, não se esqueçam, acuse-os de nossos crimes. Então, para mim, esse é o discurso. Então, quando ele vai dizer aquilo que Rafael estava falando, né? No momento que ele diz do jogo sujo eleitoral, ele continua acusando nós dos crimes deles, né? É sempre esse o discurso. Ele é olavista, né? Sim, ele é regido pelo olavismo. Então, é muito sério isso. Se vocês pegarem a lógica do discurso, todo o tempo eles nos acusam dos crimes que são deles. Nós saímos para as ruas felizes e aliviados domingo à noite. Ninguém saiu batendo em ninguém. Né? Mas as acusações a nós foram todas, nós no sentido dos aliviados, né? O time dos aliviados. As acusações a nós foram inúmeras, né? E nós não fizemos nada, nós só celebramos, né? Aliviados. Então, assim, eu tenho uma grande torcida, assim, otimismo eu não tenho. Daqui a 4 anos a gente conversa, mas otimismo eu não tenho. Assim, eu acho que o governo Lula tem que agarrar ainda, ele tem que botar aquela faixa no peito e sobreviver os primeiros 6 meses, ver quais são as arapucas que vão criar para ele. Vamos ver. Mas eu tenho uma grande torcida, né, para que o Lula seja maior que o PT. Né? Assim, eu desejo de todo o coração que o Lula seja muito maior do que o PT, que ele cumpra, não só no começo, mas que ele consiga resistir a todas as alas mais difíceis do PT, para que ele possa cumprir os princípios desse acordo democrático, dessa frente ampla. Lula tem pouco tempo para construir mais coisas, né? Ele já é um senhor de idade. Então, que esse é o último mandato dele, então que ele faça um excelente governo com toda essa frente que está se desenhando, eu realmente desejo do fundo do coração. E que ele tenha oposição. Eu gosto de Bartira, você falou uma coisa que me deixou até quase emocionado. Você lembrar Genivaldo, né? Você até me deu a deixa da pergunta que eu ia fazer para o Geraldo, na verdade, né? Parece que a gente está em sintonia. Mas você lembrar Genivaldo nesse momento, né? Uma pessoa que foi morta daquela forma pela Polícia Rodoviária Federal, né, de maneira covarde, ali colocada na carroceria de um carro, gases, né, que sufocaram a pessoa, né, porque ele estava sem o capacete, sem o documento, uma pessoa com transtorno mental, né? Eu imagino o quanto que isso seja caro para vocês, que são profissionais da saúde mental, e eu vou passar essa pergunta para o Geraldo, aproveitando essa deixa linda que você deixou, assim, linda, né? Óbvio que não tem nada de lindo numa pessoa morrendo, mas é lindo você ter lembrado disso, dessa pessoa nesse momento, né? Porque não foi só ele. Muitas pessoas são mortas injustamente dessa forma, né? Nas favelas, nas comunidades, as pessoas que são invisibilizadas, minorizadas, e cujo discurso, não apenas do presidente, mas de muita gente que se sentiu legitimada por ele,
tem ajudado a massacrar diariamente o nosso país. Então foi muito lindo você ter lembrado disso, as pessoas estão elogiando e aplaudindo aqui, eu me junto a elas. E você quer completar alguma coisa antes Um de eu passar? minuto só, porque Claro. o horror, eu morri um pouco ali. Por isso que eu trago, Genivaldo, algo meu morreu ali. E não foi só naquele sufoco daquele carro, daquele horror, mas em reconhecer que o povo assistiu àquela cena e não partiu para cima daqueles policiais. As pessoas ali ao lado, impotentes e coniventes com aquela violência toda. Para mim, esse é o retrato do Brasil, que assassina sufocado um cidadão brasileiro sob a mira de outros impotentes. Isso é um horror. Eu morri um pouco ali e não me refiz daquilo, em termos de tristeza com o povo brasileiro. Tá bom, Bartira. Eu realmente fiquei muito feliz com a sua fala, né, e me sinto representado. Eu vou passar para o Geraldo exatamente nesse ponto. Geraldo, você acha que essas forças policiais auxiliares, né, elas foram de alguma forma lenientes demais? Seria exagero dizer que uma parte delas nem mesmo se sente envergonhada por esse apoio a Bolsonaro? Ou em algum momento elas foram severas demais? Se você puder complementar exatamente sobre isso, né? As pessoas têm assistido aí a Polícia Rodoviária Federal em alguns vídeos, até de certa forma compassivas ali, com os manifestantes fechando a rua, né? Hoje eu tive uma prima minha se recuperando em remissão de uma doença, ficou parada num manifesto, teve que fazer um laudo. Olha quantas pessoas não foram prejudicadas por isso, né? Uma outra prima minha que fez um comentário aqui agora, está dizendo, o Bolsonaro perdeu, mas o bolsonarismo parece que está longe de perder. Por quê? Será que essas forças auxiliares, o Exército, será que foram lenientes demais, Geraldo? Bem, eu acho que sim. Eu acho que é uma leniência, uma cumplicidade e eu penso que é uma tentativa mesmo, fazia parte do enredo de uma tentativa de golpe. Eu acho que isso aconteceu de fato, né? As instituições, contudo, Bolsonaro queria se lançar um golpe, ele queria se lançar a aventura de um golpe. Disso não me parece, não parece ter dúvida. O diretor da PRF é ligado à família Bolsonaro. Isso é o que a gente sabe pela imprensa. Tem ligação com a família Bolsonaro. Então, é uma coisa que estava articulada. A Polícia Rodoviária Federal agiu durante a votação, e eu postei no meu perfil um pedido encarecido para que a eleição fosse o prazo da eleição fosse prorrogado. Seria um equívoco meu. Mas havia, naquele momento, uma ação deliberada da Polícia Rodoviária Federal para impedir que votantes, eleitores que votam em Lula, isso verificando o mapa eleitoral, no Nordeste em particular, pudessem chegar às urnas e dar seu voto. Houve uma ação deliberada da Polícia Federal nesse sentido e houve uma ação de omissão criminosa. Essa omissão precisa ser apurada. Todos os casos e todas as pessoas que tenham sido prejudicadas com essa ação da Polícia Rodoviária Federal precisam aparecer, precisam denunciar isso publicamente, precisam ir ao Ministério Público, não precisa ser nem público. Vá ao Ministério Público e faça a denúncia, denuncie, coloque sua situação, porque isso precisa ser apurado. Órgãos do Estado, a Polícia Rodoviária Federal não é órgão de partido, não é órgão para tomar partido de ninguém. Tem que cumprir ordem, da Justiça. Havia uma ordem judicial a ser cumprida, eles não cumpriram. Foram lenientes até o final. Foram lenientes até ouvirem Bolsonaro dizer que, enfim, não disse, mas disse que vai cumprir a Constituição. Umas coisas que disse que não concordava com impedir o direito de ir e vir. Então, nesse caso em particular, e muito bem lembrado pela Bartira,
uma pessoa que andava sem capacete, como o presidente fez publicamente, rodeado de policiais rodoviários, rodeado de segurança, da própria Polícia Federal, ele andava sem capacete na moto. Se é crime para um, não é crime para o outro? Quer dizer, é uma situação extremamente complicada. Agora, mais ainda, nós temos que... Esse Estado policial, essa polícia militarizada demais, também é um negócio extremamente complicado. Nós precisamos tratar disso. O invisível, o negro, por exemplo, o invisível porque é o pobre, o negro pelo racismo estrutural na sociedade brasileira, são vítimas sistemáticas dessa polícia. A polícia é contra os pobres, a polícia é contra os negros, ela está contra essa grande maioria da população. Há uma cultura militar muito ruim no Brasil e isso precisa mudar. Isso é possível mudar. Não estou dizendo que todos os policiais são ruins, não estou generalizando. Há muitos policiais bons, há policiais que sabem o que precisam fazer, há policiais que se envergonharam, alguns declararam vergonha pelo que estava acontecendo no Brasil. Essa ressalva precisa ser feita, né? Mas esse diretor da Polícia Rodoviária Federal precisa ser punido, em nome do Genivaldo, em nome de tantos outros que morreram. Muito bem lembrado pela partida. O doutor Leonardo até lembrou também aqui nos comentários sobre esses passeios de motocicleta do presidente sem capacete, né? Eu estava falando outro dia, eu fiz um comentário, no dia da eleição, eu comentei que eu votei com minha filha, né, minha filha caçula. Muita gente vinha me dizendo, nossa, mas você vota no PT então? Que exemplo que você está dando para sua filha? Eu disse, olha, o exemplo ela tem em casa, né? Ela não precisa do presidente, ela não precisa do candidato para ter um bom exemplo, né? As crianças estão sempre nos observando. Inclusive, durante o ato eleitoral, o tempo todo eu explicava para ela, olha, esse aqui é nosso representante, ele não é nosso ídolo, ele não é nosso pai, ele não é alguém que eu tenha que me espelhar, ele é alguém que eu estou elegendo para gerir o país pelos próximos anos, no qual eu vou depositar o meu controle social, a minha participação popular, né, alguém que está ali para cumprir o seu dever político, mas não é alguém que eu tenha que me espelhar, não é alguém que eu tenha que admirar. Ora, se é para falar em exemplo, né, como eu dizia, que exemplo há em você pilotar uma moto sem capacete, né, nos mínimos detalhes, né, em você ofender mulheres, em você falar com tanta naturalidade, aquele discurso, assim como o Genivaldo é caro para nós, né, para mim também é caro aquele discurso dele no Congresso Nacional, exaltando o torturador da presidente Dilma Rousseff durante o seu discurso do impeachment. Aquilo foi um ato de selvageria, que as pessoas riram e aplaudiram, as mesmas pessoas que colocavam fotos da então presidente, uma mulher, né, com as suas pernas abertas num tanque de combustível, para ser penetrada por uma mangueira de combustível. Que exemplo há nesse tipo de situação, pelo amor de Deus? Então não é para esse tipo de exemplo que a minha filha vai olhar, obviamente, ela está me observando o tempo todo dentro de casa. Combate à corrupção não se faz depositando um voto na urna. Ele se faz com a nossa prática diária de vigilância, de exercício da democracia, de cidadania. Então, obrigado, Geraldo, pela sua resposta aí. Eu vou ficar me indignando aqui com algumas coisas, vou tentar me controlar, mas... obviamente, não dá para deixar passar, né? Tem um bobo comentando aí, pessoal. Por favor, pode deixa que ele está engajando para a gente aí. Não vou denunciar, não. Deixa aí que eles têm orgulho da bobeira deles aí. Estou vendo aí que vocês estão denunciando. Não precisa, não. Deixa os bobos serem bobos. E para o professor Rafael, eu vou aproveitar um comentário do meu pai, querido, que está participando aí, né? O orgulho para mim ter a minha família participando. Meu pai está falando sobre essas declarações do artigo 142, né, que incita aí, que remonta à intervenção militar. Aí eu vou passar a palavra para o professor Rafael. A gente tem mais uns 10 a 15 minutos, tá, pessoal? Passa rápido mesmo. Então, se a gente responder um pouquinho mais rápido, dá para todo mundo falar mais um pouquinho, né? Mas, ó, a pergunta, professor Rafael, não foi um puxão de orelha não, tá, professor? Eu quero a sua resposta realmente completa. E as instituições, professor, funcionaram? Não funcionaram, elas vão funcionar. Esse tal de artigo 142 é para a gente ter medo desse bicho. Teve algum exagero? O TSE realmente exerceu um poder moderador?
Ou ele exagerou um pouquinho, censurou em algum momento, né? Nas instituições, professor, funcionaram? Então, Rodrigo, eu tenho pensado muito sobre isso, estudado muito, lido sobre o tema, debatido, né, com você, com o Geraldo, lá no grupo da Convergência, em outros cantos. Hoje mesmo fiz uma boa discussão com os meus alunos lá na hora do intervalo e pós-intervalo. Eu acho que assim, a democracia, ela tem instituições, mas a democracia é sempre um processo. É claro que ela tem uma parte normativa, procedimental, né? E, por exemplo, essa coisa do presidente não fazer um discurso reconhecendo a derrota, né? Ele é obrigado a isso? Claro que não é normativo isso, mas é procedimental, ele deveria ter feito, é a tradição. O governador, o candidato derrotado na Bahia fez, o candidato derrotado em São Paulo fez, o candidato derrotado aqui no Espírito Santo fez. Professor, desculpa, eu não vou resistir a te interromper, porque eu tinha um comentário para fazer em cima dessa sua resposta que eu acho que encaixa. Eu ia dizer o seguinte, que o Bolsonaro, durante esses 4 anos, insuflou as pessoas com palavras. E agora, curiosamente, parece que o silêncio dele está insuflando ainda mais. Então, ele ter ficado calado 48 horas ajudou a insuflar esses movimentos, né? Até ele inverteu a lógica, né? Enquanto ele falou, ele insuflou. Quando ele se calou, as pessoas também entenderam como uma validação, né? Desculpa, professor, precisava falar. Exatamente. Não, beleza. Então, acho assim, a democracia ela tem normas e tem procedimentos, né? E essas normas e procedimentos são importantes. E eu acho que eles funcionaram relativamente bem. É claro, sempre há eventualmente um excesso aqui ou ali, mas quando eu penso na ação do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo, ao longo desses últimos anos, eu diria que eles foram, junto com a sociedade civil, os grandes bastiões, e aí eu não posso deixar de citar também no âmbito da sociedade civil, a imprensa profissional, o jornalismo profissional, denunciando o descalabro que é esse governo. Então, acho que essas instituições funcionaram, continuam funcionando. Agora, nós temos que aprimorar as nossas instituições. Dois exemplos apenas para mostrar o ponto. Um exemplo, nós temos que deixar claro, até porque são funções de Estado, né? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Receita Federal, você tem que criar novos padrões e novas limitações para esse cargo, para os cargos de diretores dessas funções. É inadmissível que um diretor-geral da Polícia Federal coloque uma propaganda para o candidato à presidência da República no seu perfil. Mas é o espaço dele. Não, mas ele está ocupando uma função de Estado e ele tem uma série de garantias, direitos que são justos que tenha por conta da função que ele ocupa. Então nós temos que criar limitações para esses cargos, né? E um outro exemplo que me parece, esse eu li no livro do professor Marcos Nobre, essa sugestão, e me parece muito positiva, é a ideia de que você, né, deva proibir, por exemplo, que o presidente, qualquer presidente, indique para o Supremo Tribunal Federal aquele que ocupa a Procuradoria-Geral da República. Porque isso serve como uma moeda de troca. Nosso Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, sentou lá em berço esplêndido, em inúmeras questões, demorou tempo, não deu parecer, fez uma série de coisas que foram evidentemente apresentadas na arena pública pela imprensa, e isso continuou, entendeu? Por quê? Porque ele tinha uma expectativa de ser indicado para o Supremo Tribunal Federal, o que não vai acontecer, né? Ainda bem, diria eu. Então, eu acho que assim, nós temos que melhorar, aprimorar as nossas instituições, e isso é um trabalho que a gente tem que fazer com o tempo, e eu acho que agora, né, com todos esses exemplos acumulados do mau uso das instituições,
que nós temos, Polícia Rodoviária Federal, Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal, né, todos os casos, nós podemos fazer boas análises, boas discussões e aprimorar muito as instituições. Por quê? Democracia, mais uma vez, é um processo. É o melhor, né, é o pior regime, exceto todos os outros, e, portanto, é o melhor que nós temos, o que nós construímos até hoje, e a gente precisa aprimorar essas instituições continuamente. Eu paro por aqui, tá vendo? Eu fui obediente dessa vez. Muito bom, professor. Pessoal, eu estou adorando aqui os comentários, não sei se vocês estão lendo, mas as pessoas estão até debatendo nos comentários, né? O Thales está falando aqui, o Thales é meu primo, querido, lá do Pará. Ele está falando que a questão do TSE, o que ele discordou foi em relação àquela restrição à Jovem Pan, né? Aquilo ficou muito mal explicado, né? O contexto realmente ficou muito ruim, a Ádila até está comentando aí com eles, estão se informando. Eu acho isso muito precioso, a gente ter esse campo de debate, as pessoas se ouvirem e se informarem melhor, antes de tomar uma decisão, falar, olha, eu acho que errou, eu acho, tudo bem, mas a justiça não concorda com você e a sua opinião vai ser irrelevante, né? As pessoas ficam brigando. Mas eu queria, antes de passar para as considerações finais, infelizmente a gente vai precisar concluir por causa do tempo, aí vocês vão ter o tema livre aí de vocês, né? Como diziam nos debates, o tema vai ser livre para vocês. Antes, eu queria, assim, o meu fechamento vai ser com a palavra de uma amiga minha aqui, a Ana Paula, né? A Ana Paula está falando sobre as crianças, que eu comentei um pouco antes, que ela tem percebido crianças de 10 a 11 anos brigando em grupo de WhatsApp por causa de ideologia, né? Por causa de política. Tô perguntando aqui qual o impacto que o bolsonarismo deixa para isso. Eu acho que não é só o bolsonarismo, né? Isso precisa de uma análise muito mais ampla, porque é um movimento mundial, né? Eu e o professor Rafael fizemos aquela live sobre o livro do Marcos Nobre, que era o Limites da Democracia. Ele falava sobre esse movimento da extrema-direita mundial, surgido a partir de uma inquietação das pessoas que não se sentiam representadas pela política, pela antipolítica, pelo antissistema. Mas eu, com 2 filhas em casa, né, uma com 13 e outra com 8, eu também tenho essa mesma preocupação da Ana Paula, das minhas filhas estarem se envolvendo em brigas e discussões políticas, né? A minha filha no domingo estava ansiosa vendo a apuração. Claro, ela percebe a tensão dentro de casa. E eu falava para ela, minha filha, você não tem que se preocupar, você precisa brincar. A criança não tem que se preocupar com isso. Você pode ir brincar, né? Mas não tem jeito, né? Viu em casa e achou que era uma questão de torcida. E a minha filha, no impeachment da Dilma, saiu pela rua gritando fora Dilma, que uma coisa que eu não ensinei dentro de casa, né? Não incentivei. Então, eu acho triste que as nossas crianças tenham sido contaminadas por nós, né? Eu fico preocupado de ter contaminado as minhas filhas, né? A Bartira já está me desautorizando a ser assim, mas infelizmente eu acho que essas brigas e discussões muito precoces realmente preocupam. Eu acho que a gente tem que encontrar um outro caminho, e eu vou encerrar minha fala dizendo que a derrota de Jair Bolsonaro é um novo caminho, né? Não era talvez o político que muitas pessoas que estão aqui nos assistindo queriam, né? Talvez o Lula não fosse à vontade de muitas pessoas votaram no Lula contra gosto, votaram com até mesmo uma insatisfação pessoal, familiar, mas eu acho que a gente ainda não tem como calcular o que teria sido uma segunda vitória de Jair Bolsonaro nas urnas. Então, eu acho que esse primeiro passo, esse respiro, a gente pode dar. Agora, derrotar o bolsonarismo, tirar essas consequências das futuras gerações, é um caminho, o professor Rafael apontou alguns, e ele passa pela educação, ele passa pelo diálogo, ele passa pelo debate honesto, franco, ele passa pelo fortalecimento das instituições, pelo aperfeiçoamento do Estado, né? Ele passa pela educação, né? Sobretudo não a educação que obriga a pessoa a estar na escola, obriga o professor a ter uma vida indigna de salário, mas realmente educar, politizar as pessoas, né? Reduzir a evasão escolar entre jovens, para que eles tenham a oportunidade de se formar, né? Inclusão, né, Bartira? Vocês que falam tanto aí no PIPA, né, sobre inclusão,
Eu acho que a gente tem muitos caminhos para estudar, mas para seguir, mas depende das pessoas agora realmente arregaçarem as mangas, participarem de suas frentes democráticas e irem às ruas, né? E, literalmente, tá? Então esse é o meu ponto de vista. Tá com vocês a palavra. Não sei se a gente segue a ordem agora. Quem levantar a mão primeiro aí, tá com a palavra para fazer o fechamento, Bartira. Tá contigo, Bartira, depois o Geraldo, o professor Rafael fecha. A gente tem aí mais uns 5 a 10 minutos, tá, pessoal? Não, é super rápido, eu vou ser super rápido. Eu vou dizer uma coisa bem rápida para você, Rodrigo, que os filhos são nossos, não são do vizinho, né? Então, eles têm que parecer conosco. Então, se a gente não orientar nossos filhos, a gente vai ter gerações de crianças hiperativas. As crianças são hiperativas porque elas são desbussoladas. Elas não têm orientação. Os pais se desautorizaram em relação aos seus filhos já faz muito tempo. Então, se ao contrário do que você estava falando, a gente tem que dizer aos nossos filhos onde a gente acha que eles têm que caminhar. Depois eles discutem outros caminhos, mas se a gente não der o nosso rumo, eles não têm rumo algum. Então, os filhos realmente são nossos. Eles têm que parecer conosco e depois eles pensam em não parecer, mas eles têm que saber quem somos, por quem eles são criados. Senão eles não têm como começar. Eles não têm por onde começar. Então, não tem jeito. Eu me lembrou um episódio rápido do meu filho. O meu filho hoje tem 30 e poucos anos, eu sou uma mulher de 60 anos, então eu já tenho um longo caminho pela frente. Para trás e pela frente, eu espero. Mas ele dizia, assim, eu sempre fui muito política, ele nasceu no meio correndo da polícia. E uma vez eu virei para ele e falei assim, meu filho, leva esses santinhos para sua escola. Ele tinha 8 para 9 anos. Ele olhou assim e falou, mãe, me dá semana que vem, porque eu ainda não decidi meu candidato. Eu olhei para ele e falei assim, nisso que dá você criar o sujeito na democracia, né? Se for, custa você levar esse santinho? Ainda não decidi meu candidato. E você tem que fazer isso, não tem outra saída. Outra coisa, assim, o bolsonarismo, ele é apenas um nome a algo que existe na alma brasileira. Conservadorismo, violência, submissão, é algo que eu fui criada boa parte da minha vida dentro da ditadura. Eu abanei Sesc Centenário da Independência, eu me lembro muito disso tudo. Sei cantar as músicas todas na minha cabeça, só não canto porque realmente me fere a alma. E, sabe, isso está dentro do brasileiro. Então, assim, o bolsonarismo é só um nome para algo que existe e a gente confirmou. Depois de 4 anos de governo Bolsonaro, ele tem metade dos votos do povo brasileiro. Então, assim, não é porque era um desconhecido, um aventureiro. É porque ele combina com metade desse povo, que é nosso povo. E eu acho que Lula esqueceu no discurso dele de vitória de agradecer aos eleitores que jamais votariam nele, mas votaram em nome da democracia. Esse agradecimento ele esqueceu. Beijo para vocês, muito obrigada por estar aqui. Obrigado, Bartira. Obrigado mesmo, tá? Suas palavras, obrigado por essa análise final para mim, gratuita aí, tá? O seu amigo Pedro Tres te manda um abraço, fala que vai passar lá no seu consultório. Geraldo, por favor, de coração, Bartira, você realmente falou palavras que me emocionaram em algum momento e bateram muito fundo no meu coração. Então, Geraldo, por favor. Bem rápido, eu vou tentar ser muito breve. Eu acho que nós temos um olho no futuro, né? Eu acho que essa crise, esse momento que até motivou a live de emergência, ele está superado, de certa maneira. Nós vamos viver alguns atropelos até a posse do Lula, e o primeiro ano vai ser um ano difícil, e aí esse futuro é que me interessa discutir. Esse futuro e um futuro de mais longo prazo. Esse futuro de curto prazo, que os 2 primeiros anos do governo Lula, com a destruição econômica que foi feita pelo governo Bolsonaro, com a destruição das instituições, as instituições de controle do Estado foram desmanchadas, completamente desmanchadas, e
Acho que, então, é preciso um movimento de reconstrução e um movimento de vigília permanente de todos os partidos e de todos os democratas. Lula errou, não falou dos democratas que não votaram nele, que votaram nele mesmo a contragosto. Não tem problema, os democratas não votaram nele, votaram na democracia. Então, eu acho que isso é o mais significativo, isso é o que pesa mais. Ele era a chance da democracia permanecer no Brasil, permanecer e não se acabar de vez, porque ele levou, o Bolsonaro estressou a democracia ao limite, né? Colocou no limite de fato. Estou usando aqui o nome do livro do Marcos Nobre, Os Limites da Democracia, mas ele que chegou ao limite da democracia de fato, né? De tanto que estressou com atitudes antidemocráticas, com estímulo a atitudes antidemocráticas. Tem uma coisa que preciso também entender, que não existem dois lados. Não somos... O Brasil está dividido, é verdade. Está dividido por um grupo de pessoas radicais demais, de direita, extrema direita. Tem um grupo de democratas que entenderam essa realidade, mas tem um grupo muito expressivo de pessoas que não entenderam exatamente o que está acontecendo. A essas pessoas, principalmente, nós temos que nos dirigir. A essas pessoas nós precisamos levar a educação política. Eu acho que tem uma tarefa para a própria sociedade, não é uma tarefa de governo, de reconstruir governo e reconstruir as instituições. Não são só os poderes que vão ter que fazer isso, não. A sociedade civil precisa trabalhar muito para fazer isso. Tem um trabalho nosso muito grande, tem um projeto que depois o Rafael, se puder, dar uma palavrinha para falar do projeto, que ainda está pela pandemia, mas ainda está na incubadora, que faz parte desse processo que a gente precisa embarcar nele, né? Não há, então, eu não vejo como dois lados, não há o bem e o mal, essa coisa é uma tremenda bobagem. Se a gente entrar por esse caminho, nós somos mal, e nós temos que olhar para a existência de um bolsonarismo, de uma extrema-direita clara, mas é preciso, talvez, fazer uma aliança com a direita para destruir a extrema-direita. Há pessoas com valores, com a pauta, por exemplo, com uma pauta moral, com uma pauta de costumes muito conservadora e tal, mas que são democráticos, que aceitam a democracia. Eu não tenho que ficar discutindo pauta de costumes com ninguém. Essas pessoas se respeitam a democracia, se respeitam a institucionalidade democrática, essas pessoas vão estar ao nosso lado. Nós precisamos não deixá-las serem capturadas pela extrema-direita. Isso é que eu acho que é mais importante. Temos que ter sabedoria para lidar nesse momento. E, no longo prazo, eu acho que é um investimento que a sociedade vai ter que fazer, permanente. E se o Rafael puder falar alguma coisa do projeto, uma palavra, Rafael. Aí eu não sei se é ele mesmo que fala. Rodrigo, de volta. É ele, professor Rafael, para as considerações finais. Eu queria, antes de tudo, agradecer, né? Agradecer a todo mundo que passou aqui hoje na live, agradecer a Bartira, Geraldo, agradecer você, Rodrigo, com certeza, acho que nós temos que fazer mais, né? Na época, no início da pandemia, eu fiz muita live, não sei se vocês, mas eu fiz um monte, e aí a aula era aula online ainda, né? Aí eu fiquei meio empanturrado. Mas depois nós voltamos aí, fizemos essa live semana passada, né, Rodrigo? Eu gostei, fiquei com saudade, estou gostando de fazer live de novo. Então eu espero que vocês também e que a gente faça mais lives como essa. Eu acho que nós temos uma luta política grande e de construção de cultura política, o Geraldo falou, nós estamos discutindo aí já há um tempo, acho que para o ano, né? Para o ano 2023 sai o nosso projeto, que é um projeto de debates, de livros, que sejam, né, debates públicos, em espaços públicos. Geraldo é um leitor intenso como eu, e eu sei que Bartira e você também são, né, Rodrigo? Eu e o Rodrigo já fazemos esse debate nas Labs, e a gente quer fazer isso num ambiente público, aberto para muito mais pessoas, porque, na verdade,
esse é um aspecto, ao meu juízo, de Geraldo, eu acho que de vocês dois também, de muitos outros que estão aqui, a gente tem essa luta política e essa questão da construção de uma cultura política democrática no Brasil. Não é que ninguém quer ensinar qual é o seu valor, você deve votar em fulaninho, beltraninho, mas nós queremos, tem alguns valores que são básicos para a democracia, ser vivida, ser experimentada, ser construída no seu dia a dia, é isso que a gente quer trabalhar, isso, e eu acho que é o centro da nossa ideia nessa live aqui de hoje, que eu adorei e vejo que o pessoal que participou também, pelos comentários aí, gostou muito, e eu espero que a gente faça mais, né? Já que estamos em Assembleia Geral Permanente desde semana passada, pelo menos, né? De volta, Rodrigo, para você. Rodrigo, você me dá 2 minutinhos, se ainda tivermos? Claro que dou. Inclusive porque os seus seguidores aqui estão lotando os comentários aí de beijos, abraços e se derretendo de elogios por você. Não sei porquê, acho que acabaram de te conhecer, só pode, né? Por favor, agradeça esses inúmeros comentários que você está recebendo de carinho. Eu não recebi ainda não, mas eu estou vendo aqui só passar um monte de coisa. Mas obrigada. Eu, há 18 anos, um grupo de pessoas, inclusive eu, a gente montou uma OCIP e a gente trabalha com formação de cidadãos e eu acho que esse é o caminho. É a sociedade civil, sabe, Geraldo? A resposta está aí, está na educação, mas na educação só formal, é na educação e na formação de cidadãos. A gente trabalha com arte, psicanálise e direitos humanos. Há 18 anos. A gente já tem meninos que eram crianças nossas, que já coordenam oficinas formando novos cidadãos, que fazem universidade, eu acho que esse é o caminho, sabe? Eu tive uma discussão importante na época da montagem da OCIP, chama-se Núcleo de Referência, de onde o PIPA faz parte, mas esse é o programa Cuca Legal, que tenta aproximar a psicanálise e direitos humanos, e na época me disseram que eu estava cobrindo uma obrigação que era do Estado. Eu falei, olha, para mim, a obrigação do Estado é saúde, educação, saneamento básico, o resto a sociedade civil faz, segurança pública, né? O resto a sociedade civil faz. Né? Deixa que a gente faz, a gente tem competência para fazer. Se garantirem essas 4 coisas fundamentais, assim, o resto a gente faz com muito prazer. Então, eu acho que a questão está na formação de cidadãos, sabe? Assim, e de um sentido bem amplo. Eu até convido vocês a conhecerem o programa Cuca Legal e o Núcleo de Referência, que vocês vão gostar. É muito bacana. Bom, gente, eu adorei receber vocês aqui, né? A ideia partiu do professor Rafael e ele me deu esse privilégio de mediar o debate com 3 pessoas fantásticas, incríveis. Eu acho, professor Rafael, que a gente tem que trazer, nem que seja uma foto da Bartira na próxima, deixar aqui, para encher de carinho aí os nossos comentários, né? Para a gente vencer o ódio, né? Podem abrir os microfones aí para a gente fechar aqui. Eu vou tirar uma foto com vocês, deem os melhores sorrisos de vocês aí, para a gente fechar. Obrigado ao pessoal aí que encheu de comentários, de agradecimentos. Rodrigo, não adianta. Eu comentei com o Rafael, só uma palavrinha, eu comentei com o Rafael hoje. Claro. Você fez, ficou maravilhosa, só que botou aquela foto da Bartira, ofuscou a nossa, cara. Eu já disse que eu vou botar aquele quadrinho na moldura, hein? Meus bisnetos vão vender aquilo no leilão e aquilo vai valer uma fortuna. Então, pessoal, ó, eu vou fazer uma foto nossa aqui, agora, bem bacana, para ficar bonito. E obrigado aí a vocês mais uma vez, boa noite. Não deu para responder gente, todos os comentários. É uma honra estar com vocês, meus queridos. É só para foto aí. Aí. Oi. Tchau, gente. Obrigado. Um beijo. Tchau, obrigadão, gente. Obrigado a todos. Beijo. Até mais. Tchau, gente. Beijo. Geraldo, nós temos reunião agora, né? Eu vou para reunião agora. Tem reunião da Convergência. Valeu. Partiu. Valeu, Rossoni. Valeu, meu. Beijo. Um abraço.